prosseguindo, nós temos aqui uma outra questão sobre probabilidade que diz o seguinte: uma urna contém 18 bolas vermelhas, 12 amarelas e 20 brancas, sendo todas essas bolas idênticas, então não vai haver nenhuma diferença entre elas. Então, quantas bolas brancas devem ser retiradas dessa urna, de modo que, ao sortear uma bola, a probabilidade dela ser branca seja igual a 1/6? Essa questão, pessoal, ela também foi do SSA 3, só que agora do ano de 2017, e a unidade temática dela, né, objeto de conhecimento matemático, é a probabilidade. Então, como é que a gente pode iniciar o raciocínio dessa questão? Quando se falar em probabilidade, não tenha medo, tenha calma e lembrem da definição clássica, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, se nós somarmos 18 bolas vermelhas mais 12 mais 20, nós vamos ter um total de 50 bolas. O total, que é o número de casos possíveis, nós chamamos de espaço amostral, que é o nosso denominador da fração. Então, nosso denominador é 50. E aí pergunta, quantas bolas brancas nós temos? 20. Então, a probabilidade de nós retirarmos uma bola dessa urna, seria de 20 sobre 50. Se nós cortarmos 0 com 0, a probabilidade é de 2/5. Só que na questão, quer descobrir que quantas bolas devem ser retiradas dessa urna, de modo que, ao sortear uma bola, a probabilidade dela ser branca vai ser de 1/6. Então, veja, como é que nós vamos fazer isso? Vamos chamar essas bolas que vão ser retiradas de x. E aí a gente pode montar a seguinte equação. Qual é a probabilidade inicial de nós tirarmos as bolas brancas em relação ao total? A probabilidade inicial seria de 20 sobre 50, né? Só que agora eu quero descobrir quantas bolas nós teríamos que retirar para poder essa probabilidade ser de 1/6. Então, eu vou igualar 20 sobre 50 menos x, tanto no numerador como no denominador. Por quê, professor? Porque essas bolas elas vão ser retiradas para que a gente consiga fazer com que haja essa relação de bolas brancas em relação ao total, que a questão quer que seja de 1/6. Então, se eu tirar bolas desse 20, dessa quantidade de bolas, né, eu tenho que tirar também do espaço amostral. Porque se eu tirar uma bola daqui do 20, não vai ser mais 50. O espaço amostral vai ser 49. Se eu tirasse duas bolas aqui desse 20, não seria mais 50. O espaço amostral seria 48. Então, por isso que eu faço um menos no numerador e no denominador. Então, resolvendo essa equação, eu vou conseguir achar a quantidade de bolas que eu tenho que retirar. Então, nós vamos aí aplicar uma propriedade bem conhecida de todos vocês, que seria a proporção. Ou seja, a gente vai multiplicar os meios pelos extremos. Então, se a gente fizer essa multiplicação, 50 menos x vezes 1 vai dar o quê? 50 menos x. E se eu fizer 20 menos x vezes 6, então eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Eu vou multiplicar o 6 vezes o menos x e vou multiplicar o 6 vezes o 20. Então, resolvendo isso, vai ficar 50 menos x é igual a 120, né? 6 vezes 20, 120, menos 6 vezes x, menos 6x. Dando continuidade, né? Agrupando aí, colocando o x no primeiro membro e os números no segundo membro, nós temos aí que, 6x menos x é igual a 120 menos 50. Então, nós vamos ter 6x menos x, 5x, e 120 menos 50, achamos aí o 70. Vamos aí usar uma relação de equivalência, né? Que seria, nós dividirmos os dois lados da equação por um mesmo número. Existe um artifício matemático, né, que vários colegas dizem que esse 5 está multiplicando, mas passa para o outro lado dividindo. Na matemática, isso não existe, né? O que a gente tem é uma equivalência. Essa igualdade aí, ela representa uma balança de pratos, né?
E se eu tenho 5x de um lado e eu tenho 70 de outro, essa balança está em equilíbrio. Então, se eu fizer uma multiplicação no primeiro membro da equação e multiplicar esse mesmo número no segundo membro, o valor dessa equação não se altera. Então, se eu dividir por um lado um valor e esse mesmo lado eu dividir do outro, não se altera também essa equação. Então, se eu dividir o primeiro membro por 5, então 5x dividido por 5 vai dar x. Se eu dividir por 5 no primeiro membro, eu posso dividir por 5 no segundo. Então, 70 dividido por 5, 14. E aí os professores, né, os colegas vão dizer que o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 70 dividido por 5, 14. Então, nós teríamos aí a alternativa C, 14 bolas. Então, isso aí é um artifício que a gente utiliza para que vocês compreendam de forma mais tranquila.